Este vídeo aqui é mais para iniciantes, né? Quem está entrando no mundo do veganismo e ainda não pegou algumas malícias assim para achar pratos veganos por aí. Então aqui eu vou falar sobre 10 pratos que você costuma encontrar por aí que eles já são veganos normalmente, tá? Não é sempre que vai ser vegano. O primeiro desses pratos é da culinária árabe, o falafel. Então, sempre que você tiver um lugar e tiver um restaurante árabe, lá provavelmente tem opções veganas. Acidentalmente veganas, digamos assim. Não é porque o restaurante se preocupa em fazer uma opção para os veganos, mas sim porque o prato já é naturalmente vegano desde a sua essência. E aqui eu me refiro ao falafel, que é um bolinho de grão de bico absolutamente delicioso, é um dos meus pratos favoritos. E ele basicamente é feito de grão de bico, erva, sal, não tem muita possibilidade de ter alguma coisa animal, mas sempre vale para todos os pratos que eu vou falar aqui, sempre tem que perguntar, tá? Mesmo estando num restaurante árabe, você pergunta, né, os ingredientes do falafel, mas assim, eu nunca vi um falafel que não fosse vegano. E dentro do restaurante árabe, vai um bônus aqui, aquele pão sírio que eles servem, também nunca vi um que não fosse vegano. É importante perguntar os ingredientes, né? Pode ser que alguém coloque manteiga ou algo assim, mas todos que eu vi até hoje eram veganos. Então, falafel com pão sírio que acompanha, normalmente eles oferecem também um molhinho de tahine, que quase sempre é vegano também, mas tem que perguntar. E ainda na culinária árabe, a minha segunda dica aqui também é um prato que eu amo, que é o hummus. Também é a base de grão de bico, só que é uma pasta de grão de bico para você comer com o tal do pão sírio, por exemplo, ou até usar o falafel ali junto e tal. Eu adoro restaurante árabe, então sou até suspeito para falar, mas então a segunda dica fica o hummus, tá? Que é uma pasta de grão de bico, às vezes com azeite, sal, tahine, né? Tahine, se você não sabe o que é uma pasta de gergelim. Então o tahine é sempre vegano. É um produto puro, assim, é puro gergelim macerado ali e tal, vira uma pasta. Então o hummus é uma pasta de grão de bico com tahine, azeite, sal, alho. Varia um pouco aí a receita, mas quase sempre é vegano, tá? Corre o risco de algum lugar querer colocar uma coalhada no meio do hummus, eu já vi isso, mas é muito raro, até porque tem a coalhada separada na culinária árabe que eles gostam de comer. E a coalhada, como você sabe, não é vegana, mas o hummus quase sempre é. Terceiro e último prato que eu vou indicar aqui da culinária árabe é o tabule, que é uma espécie de uma salada feita com trigo para quibe. Eu acredito que é impossível alguém fazer isso não ser vegano, né? Porque é trigo para quibe hidratado e aí vem tomate, cebola, alguns locais colocam alface também, mas não foge muito disso. Vale a pena perguntar sempre do que é feito e tal no restaurante que você for, mas é isso. Até no Habib's, por exemplo, eu falei de culinária árabe aqui, né? A gente tem que falar do Habib's. Não é o melhor lugar para você comer culinária árabe, óbvio, mas de repente se você precisar, o pão sírio deles é vegano, o hummus é vegano, o tabule é vegano também, mas eles infelizmente não têm falafel, não sei porquê. Saindo da culinária árabe, vamos agora para a culinária mexicana, outro tipo de culinária que eu amo também. Então quase sempre, assim, eu nunca vi uma que não fosse vegana, é a guacamole, que basicamente é uma pasta de abacate com muitos temperos, assim, uma espécie de um vinagrete. É muito bom. E aquela tortilha que eles normalmente têm para acompanhar, né, para você comer a guacamole, quase sempre é vegana também, mas mais uma vez aqui, tem que perguntar. Então se você tiver num lugar assim e você avistar um restaurante árabe, saiba que ali provavelmente tem opções veganas, e um restaurante mexicano também muito provavelmente tem boas opções veganas. E agora na culinária nacional aqui do Brasil, a gente tem um exemplo clássico de prato vegano aí, que é o cuscuz nordestino. Não é o cuscuz paulista, tá? O cuscuz paulista tem sardinha, um monte de coisa, não é legal. Quer dizer, não é vegano, né? Sei lá, pra quem come pode achar legal, mas o cuscuz nordestino basicamente é o milho, né? Aquele milho para cuscuz, que é uma farinha de milho assim, e é tempera com sal e é cozido ao vapor. Esse é o cuscuz nordestino. Aí eles costumam servir com queijo, ou com manteiga, ou com leite até, mas o cuscuz em si, ele é um prato naturalmente vegano já. Então se você tiver em algum lugar que tem comida nordestina, se você estiver viajando pelo Nordeste principalmente, você vai ter nos locais aí facilmente um cuscuz, e aí você arruma um acompanhamento na hora ali, mas o cuscuz provavelmente vai ser vegano. E a combinação clássica aqui da culinária nacional, qual é? Arroz com feijão. Então no Brasil inteiro, se você vai a um restaurante por quilo, por exemplo, quase sempre, né, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque este é o prato mais perigoso, digamos assim, porque é quase sempre, mas também tem muito local que não é, né? O arroz com feijão normalmente é vegano, mas o feijão, dependendo da região, colocam bacon, colocam linguiça, colocam caldo de carne, então você não vê na hora que você tá mexendo no feijão ali com a concha para ver se tem alguma coisa, mas talvez tenha carne ali no caldo, né? Então sempre tem que perguntar, mas assim, várias vezes você
você vai encontrar um feijãozinho vegano para comer, inclusive na estrada, nesses restaurantes por aí. E o arroz, né, que ninguém pensa a respeito, às vezes não é vegano, tá? Normalmente é, né, quase sempre, mas tem locais que fazem o arroz na manteiga, por exemplo. Então tem que perguntar, mas o nosso bom e velho arroz com feijão entra na lista também. Voltando para a culinária nordestina, tapioca. Essa é praticamente sempre vegana porque basicamente é uma goma de tapioca, né, que é derivada da mandioca, e aí depois é que colocam por cima algum recheio, como queijo ou até carne. Mas praticamente em qualquer lugar que você for comer tapioca vai ter um recheio, por exemplo, de banana com canela. Não é a melhor opção do mundo para você comer, ok, mas vai ser uma opção vegana. Outro item da culinária nordestina que quase sempre é vegano, e esse vai surpreender muita gente que tá aí, é o acarajé. O acarajé basicamente, né, ele sem recheio, ele basicamente ali é um bolinho de feijão fradinho. Eles fazem uma massa de feijão fradinho e frita por imersão no azeite de dendê. Esse é o acarajé, quase sempre vegano, mas tem que perguntar também porque muitas vezes eles colocam camarão nessa massa do feijão fradinho. Eu já encontrei acarajé que não era vegano, nem o bolinho em si, né? O recheio nem vou falar porque basicamente é camarão, é um monte de coisa assim, mas sempre nas barraquinhas tem também o recheio que é só a salada, né, que eles chamam ali, que é uma espécie de vinagrete. Agora o bolinho em si, assim, quase sempre, 90% das vezes que eu perguntei era vegano, mas eu já encontrei também com camarão. Então, como sempre, né, eu disse desde o começo aqui, tô repetindo, tem que perguntar como é feito. Outro item feito de milho aqui que você encontra, acho que no Brasil inteiro, é a polenta. Tanto a polenta mole, né, que você come no prato com colher, quanto a polenta frita em palitos. Quase sempre é vegana. Particularmente, eu nunca vi uma polenta que não fosse. Mas é possível que você encontre alguma por aí que tenha leite e tal, mas eu acho que é raro. Então eu não vou colocar aqui na lista a batata frita, né? Porque essa eu acho que qualquer pessoa encontra por aí e sabe que é vegana já. Não causaria uma dúvida aqui, né? Mas nos bares da vida aí, o par perfeito é polenta frita e batata frita. Não sei se tem no Brasil inteiro, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo é bem comum ter. E por último, agora um prato do Mediterrâneo que é extremamente fácil de fazer, mas eu não costumo encontrar nos restaurantes que eu vou. Não sei se em algum lugar do Brasil é comum, mas de qualquer maneira eu quis colocar aqui porque você pode fazer em casa e é uma coisa que as pessoas não se dão conta que é vegano naturalmente, que é o cuscuz marroquino. Apesar do nome cuscuz, ele é diferente do cuscuz aqui nordestino que eu falei antes, ele não é feito de milho, ele é feito de micro macarrõezinhos assim, então ele é feito de trigo. Simplesmente você coloca água quente, espera ele expandir, ele hidrata e você tempera com cenoura, alho poró, enfim, o que você quiser. Eu nunca vi em restaurantes, mas é um prato que já é vegano naturalmente, o cuscuz marroquino. E aí, se você está começando no veganismo, me diga aqui nos comentários se valeram as dicas. E se por acaso você já é vegano há mais tempo e tal, diga se teve algum item aqui que você não conhecia ou não lembrava, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, mande o link para alguém que está começando no veganismo, que são dicas que podem salvar a pessoa num dia que está num lugar assim e não acha opção vegana. Se tiver restaurante árabe ou mexicano, principalmente é facinho. Eu volto em breve, um grande abraço, tchau!